Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o 18º episódio, galera. E hoje nós vamos dos artigos 333 até o artigo 337N. Mas antes de começarmos, deixe aquele like. Corrupção ativa, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Descaminho: eludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Inciso 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Inciso 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outra. Inciso 4. Adquire, recebe, oculta ou em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhado de documentação legal ou acompanhado de documentos que sabe serem falsos. Parágrafo 2º. Equipara-se as atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive exercido em residências. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Contrabando. Artigo 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando. Inciso 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Inciso 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Inciso 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Parágrafo 2º. Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 2º. Equipara-se as atividades comerciais para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Parágrafo 3º. Apenas aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou por entidade paraestatal. Afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém de concorrer ou licitar em razão da vantagem oferida. Inutilização de edital ou de sinal. Artigo 336. Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou compulsar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal
ou por ordem de funcionário público para identificar ou serrar qualquer objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária assegurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado, que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. Inciso 3. Omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 2º. É facultado ao juiz deixar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário de bons antecedentes, desde que: inciso 1, vetado. Inciso 2. O valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social. Administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 3º. Seu empregador não é pessoa jurídica ou sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510. O juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até metade ou aplicar apenas a de multa. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo único anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Capítulo 2A. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direto ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 1 a 8 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício ou a prática infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, direto ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 2b. Dos crimes em licitações e contratos administrativos. Contratação direta e ilegal. Artigo 337-E.
Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Frustração do caráter competitivo de licitação. Artigo 337-F. Frustrar ou fraudar, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do processo licitatório. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Patrocínio de contratação indevida. Artigo 337-G. Praticar, direto ou indiretamente, interesse privado, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. Modificação ou pagamento irregular em contrato administrativo. Artigo 337-H. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do contratado, durante a execução dos contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no edital da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Perturbação de processo licitatório. Artigo 337-I. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de processo licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Violação de sigilo em licitação. Artigo 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo. Pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Afastamento de licitante. Artigo 337-K. Afastar ou tentar afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, reclusão de 3 anos a 5 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida, fraude em licitação ou contrato. Artigo 337-L. Fraudar, em prejuízo da administração pública, licitação ou contrato dela decorrente, mediante, inciso 1, entrega de mercadoria ou prestação de serviços com qualidade ou em quantidade diversas das previstas no edital ou nos instrumentos contratuais. Inciso 2, fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada, deteriorada, inservível para o consumo ou com prazo de validade vencido. Inciso 3. Entrega de uma mercadoria por outra. Inciso 4. Alteração da substância, qualidade ou quantidade da mercadoria ou do serviço fornecido. Inciso 5. Qualquer meio fraudulento que torne injustamente mais onerosa para a administração pública a proposta ou a execução do contrato. Pena, reclusão de 4 anos a 8 anos e multa. Contratação inidônea. Artigo 337-M. Admitir a licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão de 1 ano a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Pena, reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidôneo, venha participar de licitação, e na mesma pena do parágrafo 1º deste artigo, aquele que, declarado inidôneo, venha contratar com a administração pública. Impedimento indevido. Artigo 337-N. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente a alteração, a suspensão ou cancelamento do registro do inscrito. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Galera, é isso aí. Esse foi o 18º episódio do Código Penal e fomos do artigo 333 até o artigo 337-N. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, galera. Até a próxima. Bons estudos. Tchau.